Você sabe como é começar o ano com aquela energia, né? Sabendo que tudo vai dar certo. Os primeiros dias você tem certeza de que vai funcionar, a meta que você definiu, você se sente animado, organizado, com energia para mudar tudo. E aí a vida acontece, né? A gente sabe, a gente tem os dias corridos, a gente tem os imprevistos, a gente tem o cansaço, a oscilação de humor, né? De oscilação emocional. E aquela meta que parecia tão importante, ela começa a escorregar dentro das brechas da nossa rotina do dia a dia. De repente você se pega ali dizendo alguma coisa do tipo, poxa, eu queria tanto isso, mas eu não estou conseguindo manter, eu não estou conseguindo seguir adiante. Ou pior, parece que a vontade do nada, de repente, sumiu. E isso te dói, te incomoda, te gera uma frustração de que você não está conseguindo seguir adiante, que você está falhando de novo. Você só está tentando continuar, mas parece que é uma estrutura que foi feita para você falhar desde o começo. Bom, meu nome é Bruno Ribeiro, se você me acompanha, você sabe que eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, em construir melhores hábitos, dar foco, tendo mais produtividade, mas sem precisar se matar no meio do caminho. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e marcar as notificações para que você seja sempre avisado quando o conteúdo exclusivo for publicado toda semana, né? E aí, conteúdos que vão te ajudar a sair da sua zona de conforto, para você parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E se você acompanhou os episódios da série Metas que Saem do Papel, você sabe que a proposta aqui não é te dar frase motivacional, não é simplesmente uma autoajuda barata, né? É te entregar de forma clara, consciente, ferramentas que você pode usar que vão te ajudar a sustentar as suas metas ao longo do ano, mesmo naqueles dias que você sente vontade zero de fazer, né? No episódio 1, você entendeu por que quase todas as metas do ano elas desmoronam, né? A gente falou sobre as ilusões comuns que sabotam a jornada mesmo antes dela começar, como, por exemplo, o excesso de expectativa, a pressa de virar uma outra pessoa, né? Aquela sua identidade, eu sou assim, tem que mudar, e o erro de planejar metas perfeitas quando a gente sabe que a gente tem uma vida, né, imperfeita, muito aí entre aspas, né? No episódio 2, a gente aprendeu a escolher metas que combinam com a sua fase de vida, com a sua energia e com a sua realidade atual, metas que não pesam no seu dia a dia, que não esmagam ele, que não estão ali comprimindo o seu dia a dia. Elas não precisam ser perfeitas, mas elas precisam continuar coexistindo com as coisas que já acontecem e até com as coisas que você não consegue prever. E agora chegou um ponto que muda tudo, né? Um ponto de inflexão. A motivação do ano novo, que parecia infinita, ela começa a oscilar. Você sabe que vai ter dias que você já não sente aquele mesmo entusiasmo, as metas que antes eram urgentes, elas começam a parecer meio distantes, e aí surge aquela pergunta que às vezes você está fugindo porque você sabe que ela é dolorosa. Será que eu vou abandonar de novo, mais um ano, as minhas metas? Mas se eu te dissesse que esse é um momento muito importante, não é o momento da queda, não é o fim da sua meta. Se eu te mostrasse aqui como, a partir desse momento, você pode fortalecer e não se deixar cair, não deixar a sua meta de lado. Porque agora o foco não é mais o começo da sua meta. Agora é diferente. Agora a gente vai falar sobre o que sustenta a sua meta de ano novo depois que a motivação vai embora. Como agir quando o entusiasmo ele não aparece novamente? Quais sistemas, hábitos e estruturas seguram a meta mesmo quando você não está no seu melhor dia ou no seu melhor humor, né? E como retomar uma meta que já enfraqueceu sem recomeçar ela do zero, sem carregar culpa, sem julgamento, né? Imagina o seguinte, imagina um trem e quando o motor do trem está forte, esse trem se move ali com potência, com motivação, né? Faz do jeito que você está aí no início de janeiro, né? No início da sua meta. Mas o que mantém o trem na direção certa não é o motor, são os trilhos. Mesmo que a força do trem diminua, mesmo que se for um trem a caldeira, né, que tenha menos potência ali, o trilho está lá para orientar, para direcionar, para impedir que o trem perca o caminho que ele tem que perseguir. A sua meta de ano novo, ela precisa de trilhos, porque vai ter dia que o motor vai falhar, vai ter dia que ele vai estar mais fraco, e tudo bem, desde o caminho continue visível. Pensa numa meta de ano novo que talvez você tenha abandonado, pode ser esse ano, 2025, ou até no ano passado. E agora se pergunta o seguinte, se eu tivesse um sistema, uma estrutura para me apoiar nos dias difíceis, essa meta
será que ela teria chegado ao final? Será que ela teria sobrevivido aquele ano? E essa pergunta, ela tem um objetivo, porque talvez não falte força a você, falte só essa estrutura. Ah, eu perdi a motivação. Essa é uma das frases que a gente mais fala, né? Quando começa o ano novo, tá aquela motivada, mas de repente você se vê ali travado no meio do caminho. Mas se eu te dissesse que a motivação, ela não tem que ser o seu combustível principal. É claro que a gente sabe que ela é um combustível. E mais, ela nunca vai durar para sempre. Então você tem que tomar cuidado quando você está baseado, você está ancorado simplesmente na sua motivação. Parece estranho dizer isso no mundo que insiste em te ver motivado e ver a motivação como solução para tudo, né? A dopamina, a gente precisa, energia e tal. Mas aqui é onde a gente está interessado no que funciona de verdade. Então vamos entender por que a motivação acaba, por que você precisa continuar apesar disso e como é possível fazer isso para que você continue com as suas metas, né? A motivação é quase como se fosse uma emoção e ela também oscila, assim como as emoções, né? Você não acorda todos os dias sentindo alegria ou sentindo raiva ou sentindo tristeza, você também não vai acordar todos os dias motivado. A motivação é aquilo que te motiva à ação. Em termos técnicos, se você quiser entender, é claro, ela é uma resposta química de algo que o nosso cérebro considera recompensador, considera agradável, algo que ele entende que vale a pena fazer. Ele depende de dopamina, o neurotransmissor do desejo, da antecipação, do prazer. Lembra que a gente já falou em alguns episódios anteriores, né? Mas aqui está o detalhe importante. A dopamina, ela não é liberada de forma constante. Ela aparece quando tem uma novidade, quando tem uma expectativa, quando tem uma sensação clara de progresso. Ou seja, no começo da sua meta, você está ali com toda a energia, a dopamina vem que é uma beleza. E de repente, você consegue os primeiros resultados e ela reaparece e está muito legal, mas e aí, entre esses picos, tem alguns períodos que são períodos de queda. E aí, o que acontece? E aí é nesse vale que a maioria das suas metas morre. Muita gente acredita que quando a meta de ano novo inicia, é só uma questão de, poxa, perdi aqui, a motivação é só recuperar, resolvido, vou esperar um pouquinho que ela volta, daqui a pouco eu tô puxando tudo de novo. Mas isso é tentar dirigir esperando que o vento empurre o carro, né? Você não precisa de mais motivação, você precisa de um motor interno mais confiável, um sistema feito de rotinas, de rituais, coisas que vão te ajudar a manter o seu dia a dia, independente se for um dia bom ou ruim. E são eles que te movem nesses dias comuns, não nos dias de brilho. Nos dias de brilho é claro que você vai estar ali super motivado, porque como a gente viu no episódio anterior, as metas reais elas precisam sobreviver a semanas ruins, a semanas que não são perfeitas. É muito fácil fazer o que você tem que fazer quando você está motivado, mas e aí, quando o dia não é tão bom quanto você imaginava? Aqui entra outro ponto-chave. O seu cérebro ele não é programado para manter metas, ele é programado para conservar energia, como a gente já falou algumas vezes, né? Toda vez que você tenta manter um comportamento novo, como treinar, estudar, mudar um hábito, economizar dinheiro, tudo isso é um esforço extra. E o que o seu cérebro faz? Ele procura atalhos para tentar te convencer a desistir. Ele oferece um alívio imediato, como, por exemplo, o uso das redes sociais, uma comida, procrastinar, tudo que vai te tirar a atenção da sua meta de verdade. Não porque você é fraco, mas porque o seu cérebro foi feito para sobreviver e não para evoluir. Essa economia de energia é a busca desse equilíbrio. Ela quer manter tudo como está, no status quo, né? Toda mudança ela acaba gerando ali um ruído no sistema. E quanto mais você tenta mudar sem entender isso, mais o seu corpo e a sua mente vão reagir, tentando voltar ao padrão anterior. É por isso que você precisa organizar a mudança como algo leve, algo repetitivo, algo que seja familiar para o seu cérebro, que não seja um esforço, que não seja uma guerra para ele. Então agora que a gente entendeu por que a motivação falha e por que o cérebro resiste a essas mudanças, surge uma pergunta muito importante, né? Talvez uma das mais importantes. O que sustenta uma meta de ano novo no longo prazo, então, né? Já que a gente falou aqui que a motivação vai passar. E a resposta é consistência, mas consistência estruturada. Isso significa criar realmente uma estrutura em torno da sua meta que te permita executar mesmo quando você vai estar ali sem motivação, sem inspiração, automatizar pequenos comportamentos e hábitos que sejam importantes para o andamento da sua meta, tornar o processo previsível, leve e principalmente possível, né, viável. E essa estrutura ela é formada por 3 pilares fundamentais: o hábito, o ambiente
ambiente, e fica tranquilo que eu vou falar sobre cada um deles, tá? O hábito, o ambiente e a identidade. Então vamos entender como é que é cada um deles e como é que eles estão relacionados com a sua meta. O primeiro pilar é o hábito. Se você tiver que decidir todos os dias se você vai seguir ou se você não vai seguir a sua meta, com certeza você não vai seguir, você vai falhar. Porque isso, toda decisão, ela exige uma energia. Lembra? A gente pode ter até ali um cansaço cognitivo, né? Como a gente já viu, o cérebro, ele tá tentando economizar energia. Se você tá tomando decisão o tempo todo, com certeza você tá indo contra ele. Por isso que o primeiro pilar da consistência é transformar intenção em hábito. Um hábito não precisa de motivação. Ele funciona por repetição e não por empolgação, por entusiasmo, né? Quanto mais você repete, mais fácil se torna, mais automático. Então, tendo aqui um exemplo prático, se a sua meta de ano novo é ler mais, você pode criar uma regra. Todo dia, depois do café da manhã, eu vou pegar meu livrinho ali, vou ler umas 5 páginas, não importa se é feriado, se tá sol, se tá chovendo, se eu tô animado, se eu não tô animado, o hábito vai acontecer. Aquele hábito de ler aquelas 5 páginas vai acontecer. Pensa assim, o hábito é o trilho que guia o trem mesmo quando o motor dele tá fraco, né? O segundo pilar é o ambiente. E James Clear, que é o autor daquele Hábitos Atômicos, né, que eu já falei aqui em episódios anteriores também, que fala sobre criar pequenos hábitos, né? Ele fala que ambientes superam a força de vontade. Se a sua meta de ano novo exige muita resistência ao ambiente atual, ela também está fadada ao fracasso. Quer um exemplo? Eu quero no ano novo, ou melhor, nesse ano, diminuir o açúcar da minha vida. Beleza. Aí você vai no supermercado, vai fazer compras e a primeira coisa que você faz é comprar biscoito, comprar Nutella, comprar chocolate. Se você quer evitar isso, você tem que tirar isso da sua casa. Se você quer treinar de manhã, você vai deixar a sua roupa de treino separada na noite anterior. Se você quer economizar, você vai remover os apps de compra por impulso. Eu sei que você tem, pode falar a verdade. É Shopee, AliExpress. Com certeza você tem, porque todos nós temos. Mas se você não consegue controlar, você tem que desinstalar. Ambientes moldam comportamento. E quando você ajusta o ambiente para facilitar a ação, você diminui a dependência da motivação. E o terceiro pilar é a identidade. E aqui está um dos maiores segredos de quem sustenta as metas de longo prazo, né? Eles não esperam sentir vontade para agir. Eles agem como quem já é a pessoa que eles querem se tornar. Parece sutil, mas é muito impactante aí que você entenda isso, tá? Sua meta de ano novo é ser uma pessoa ativa, mesmo um dia que você esteja ali querendo procrastinar, que você esteja com preguiça, você pode pensar o seguinte: o que uma pessoa ativa faria agora? E aí essa semana, até um apêndice aqui, né? Eu vi um vídeo de uma senhorinha que tem 80 e tantos anos e que malha pra caramba, é quase fisiculturista, foi campeã, inclusive. Ela tava falando, não, adulto não tem que ter motivação, adulto tem que fazer e acabou. Criança que você tem que ir lá, motivar, adulto não, tem que pensar, isso daqui é bom pra mim, então eu vou lá e vou fazer. E eu concordo um pouco com isso, tá? Sei que não é exatamente assim que a gente vive, mas eu concordo. E com o tempo isso vai se tornando natural, né? Um dos maiores sabotadores das metas de ano novo é o pensamento. Hoje não é um bom dia para isso. Hoje eu tô cansado, hoje eu tô gripado, quando eu estiver mais animado eu vou. A verdade é que você nunca vai estar 100% pronto, nunca vai estar 100% perfeito, talvez nunca esteja 100% do jeito que você quer para você ir à academia, para você comer melhor. Você nunca vai ter o cenário perfeito. Isso é um fato. Você tem que começar com o cenário que você tem. Por isso, metas que sobrevivem são aquelas sustentadas por ações pequenas, regulares e quase automáticas. Não esperar estar pronto. Espere simplesmente estar disposto para fazer o mínimo viável. Se o mínimo viável é ler 5 páginas, leia 5 páginas e tudo bem. Já viu aquela metáfora do bambu e do carvalho? Eu já falei aqui também, e muita gente já ouviu, né? Quando a gente fala de resiliência, é sempre essa metáfora. Mas não custa nada voltar e contar novamente. Sabe como é que eles se comportam quando estão ali numa tempestade? O carvalho, ele é forte, ele é rígido, né? Ele é difícil de virar, né? Ele é inflexível, mas ele pode quebrar. Então, um vento forte pode fazer com que ele quebre. Já o bambu, ele é mais fino, ele é mais flexível, ele se curva ali e ele volta ao seu lugar. A famosa resiliência, né? Metas de ano novo, bem estruturadas, elas não são estruturadas só na força de vontade. Porque quando elas forem feitas apenas com a força de vontade, elas vão ser como carvalho. Então, um vento forte pode derrubar essa meta e você não aguentar a força desse vento, né? Metas construídas com base em hábitos, no ambiente, na identidade, como eu falei, elas são como bambu. Elas se adaptam, elas balançam, mas você vai conseguir voltar e continuar. E isso que é a consistência estruturada de verdade. Bom, você já entendeu que a
motivação é instável, que o cérebro resiste a mudanças e que é possível sustentar uma meta mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias que você não está empolgado, que você não está motivado, que tudo parece que é uma porcaria, para não falar o palavrão aqui. Agora chegou a hora de fazer isso na prática, né? Beleza, eu entendi. Mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? Então vamos montar aqui juntos uma estrutura que funciona como um trilho forte para você nas suas metas de ano novo e em qualquer outra meta, né? Não importa se o trem está rápido, se ele está devagar, porque ele vai seguir no caminho que foi tratado. E eu vou trazer aqui um conjunto de estratégias no formato de checklist, um checklist super simples que você já vai poder aplicar nas metas de ano novo, pode aplicar nas metas de trabalho, ele é genérico, tá? Primeiro é escolha um micro compromisso diário. Uma meta grande, a gente já sabe que ela morre, né? Principalmente porque você pensa naquele esforço enorme que você vai ter que fazer e o seu cérebro vai falar, opa, para aí, né? Então vamos escolher uma microação. O que é isso? É uma versão mínima da meta. Por exemplo, algo que seja difícil de dizer não. Eu quero me exercitar 4 vezes por semana. Tá, mas o que eu posso fazer que seja simples para eu não ter como não fazer? Vou levantar da cama e vou fazer 50 polichinelos. Eu quero ler 12 livros, né, num ano. Nossa, 12 livros é uma coisa enorme. Tá, mas eu quero ler 10 páginas por dia. 10 páginas dá para fazer. Eu quero economizar dinheiro porque eu quero viajar. Beleza, então vou juntar bastante, sei lá, 10, 20 mil. Então eu vou registrar cada gasto meu para saber onde é que esse dinheiro está indo embora. E por que isso funciona? O cérebro ele tende a manter o que ele já começou. Quando você começa pequeno, ele reduz a resistência interna. E uma vez que você está em movimento, é muito mais fácil você continuar. Você já deve ter percebido isso, né? Você começou a ler um livro ou começou a assistir um filme e no meio do caminho, mesmo não sendo melhor, você falou, vou continuar porque eu quero chegar até o final. E o mesmo vai acontecer quando você tiver com seus hábitos. Você vai começar e você vai continuar porque você quer chegar até o final. O segundo ponto é ancore a ação em um gatilho fixo, um gatilho preferencialmente que já exista. Isso vai te lembrar do que fazer mesmo naqueles dias que você está cansado. E se for um evento fixo, alguma coisa que todo dia acontece na mesma hora, melhor ainda. Por exemplo, depois do café da manhã, como eu falei, 10 minutos de leitura ou 5 páginas que eu vou ler, ou antes do banho, eu vou fazer ali 5 minutos de polichinelo, se você quer se exercitar, ainda não está indo à academia. Assim que eu sentar na mesa de trabalho, eu vou revisar as minhas atividades da semana, todo dia. Por que isso funciona? O cérebro, como a gente já viu também, adora padrões, ele não gosta de caos. Ancorar sua meta em um hábito já existente reduz o esforço de decisão. Eu uso muito esse gatilho no meu dia a dia, né? Eu uso como contagem, tá? Eu conto até 5. Toda vez que eu tô indo pra academia, eu conto até 5, né? Pra me preparar, onde esses são a minha chave, a minha luva, a minha garrafinha, o celular e o fone de ouvido. Então, além de me ajudar a não esquecer de nada, isso também ativa ali um gatilho, né? É uma âncora que ativa um momento, está na hora de ir para a academia. E o meu cérebro já entende isso de cara, né? O terceiro ponto é criar um lembrete visível e emocional. Esquecer da meta é um dos primeiros passos para você abandonar a meta, né? Você precisa ter sua meta clara, visível, presente todos os dias. Mas não de uma forma fria, de uma forma que tenha um significado positivo para você. Por exemplo, coloca um post-it com a frase: quem eu estou me tornando hoje? No espelho. Quando você estiver se penteando, quando você estiver se arrumando para o trabalho, deixa um objeto simbólico. Você quer ler? Deixa o livro. Você quer ir à academia? Deixa o tênis. Você quer estudar? Deixa um caderno. Use o alarme do celular como uma mensagem personalizada. Bruno, mas beleza, mas por que isso tudo vai funcionar? Esses lembretes visuais, eles ativam a sua atenção e quanto mais emocional, melhor, né? Como eu falei. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, colocar uma foto de um evento no seu casamento ou no seu início de namoro, onde você estava ali com seu marido magra, isso vai marcar para você um momento de vida que você quer recuperar. E esse momento vai ser emocional e vai te dar força para essa meta. Quarto item, marque a sua ação num calendário ou num app de forma simples, né? O progresso invisível, ele acaba se perdendo. O visível, ele acaba se acumulando, ele mostra consistência, né? Tem um lugar onde você marca cada dia que você conseguiu fazer o mínimo da sua meta. Pode ser um calendário físico, pode ser um app de hábitos, pode ser uma planilha, tem muita gente que gosta de acompanhar na planilha. Não é problema. Qualquer um desses serve. Não é para você se cobrar, para você se julgar, é para você olhar e saber que você está mantendo a consistência no que você faz. E é exatamente como eu falei, quanto mais consistente, quanto mais você visualizar que você preencheu, que você está ativo, o desejo de manter aquela sequência vai ser mantido e você vai entrar no conhecido efeito Seinfeld, né? Eu uso Duolingo, você já deve ter visto que lá tem a ofensiva, né? Eu utilizo bastante, inclusive estou fazendo 2 anos de Duolingo. Essa ofensiva é quase um gamification
deixam, que faz com que você fique preso ali, não querendo perder o que você já obteve. E a mesma coisa vai acontecer quando você criar um hábito. O quinto ponto é defina um plano B para os dias difíceis, né? Porque a gente já sabe que quando os dias são fáceis, o plano A, a motivação, vai tudo funcionar. O problema é que a gente vai ter um dia ruim. E não saber o que fazer quando ele chega é muito pior, né? Então, criar previamente umas versões alternativas da sua meta para os dias que você sabe que não vai dar para fazer o que você se propõe, funciona muito bem. Por exemplo, se eu não conseguir treinar o dia todo, eu posso, nesse dia, por exemplo, só subir e descer de escada. Não vou usar o elevador. Se eu não conseguir estudar, eu posso assistir um vídeo curto, que me ajude a lembrar de alguma coisa. Se eu não conseguir economizar, pelo menos eu posso anotar os meus gastos. E aí, mais para frente, eu vejo onde é que eles estão, por que eu gastei. Essa flexibilidade planejada, ela evita aquela sensação de tudo ou nada. Manter a intenção ativa já é melhor do que parar completamente. Afinal, dias consecutivos, além de construir e reforçar o hábito, como a gente já falou aqui, ativa o desejo de manter a sequência, que é o efeito Seinfeld, que a gente falou agora há pouco, né? O sexto ponto é reforce a sua identidade com frases de ação. A motivação ela vai desaparecer, mas a sua identidade ela vai te sustentar. Antes de executar a sua meta, para um tempo, respira, é sempre bom fazer isso, né? E fala para você mesmo. São frases, aqui é frase de efeito. Eu sou alguém que cumpre os acordos consigo mesmo. Eu ajo com quem eu quero me tornar. Mesmo sem vontade, eu vou me mover. E por que isso funciona? Essas frases de identidade, elas reforçam a sua autoimagem. E a gente age muito mais de acordo com o que a gente acredita que a gente é do que com o que a gente está sentindo. Se você acredita que você é uma pessoa que não consegue, é bem provável que nos dias difíceis você vai trazer isso de volta à sua mente como um viés de confirmação. Tá vendo? Bem que eu falei, eu não ia conseguir. Você está comprovando, você está fazendo com que o seu cérebro chegue na conclusão que ele queria. Mas o mesmo acontece no oposto, né? Se você é uma pessoa que pensa, não, eu vou conseguir, eu não vou desistir, naqueles dias difíceis você vai voltar para isso e vai falar, eu tenho um compromisso comigo mesmo, eu não vou falhar, eu vou seguir adiante. E o sétimo ponto é revise sua meta toda semana, pelo menos por 5, 10 minutinhos. Metas que você abandona ou que você parou por algum tempo, geralmente elas ficam invisíveis. E lembra, o que fica invisível é esquecido e morre rapidamente. Reserva ali 5, 10 minutinhos para você responder, como se fosse uma retrospectiva, tá? Poxa, o que funcionou? O que não funcionou? O que eu posso ajustar? O que eu posso fazer para não desistir? Não é para você se julgar, é para você se adaptar, é para você ser flexível. E isso funciona porque essa revisão constante, ela mantém a meta viva, ela mantém na sua consciência, assim como aquele marcador visual, né? E reforça a ideia de que você precisa ter consistência e não ter perfeição. Agora vamos lembrar junto o que a gente construiu nessa jornada desses últimos 3 episódios. No primeiro episódio, a gente desmontou a ilusão das metas de ano novo. Você aprendeu que não falha porque você é fraco, por falta de motivação, por falta de força de vontade, mas porque te ensinaram a planejar uma meta, né? Para uma versão idealizada de si mesmo e do mundo, né? No segundo episódio, a gente aprendeu a escolher metas que cabem na sua vida real, né? A vida real, não a vida do Instagram. Metas que respeitam o seu tempo, a sua energia, a sua fase e não te cobram ser uma pessoa perfeita para que elas funcionem. E agora, nesse último episódio, né, no episódio 3, você aprendeu que a motivação ela é instável, a gente não tem como controlar a motivação, mas a consistência ela pode ser muito mais sólida, pode ser um chão ali muito mais seguro para as suas metas. Você não precisa fazer muito, você precisa fazer de forma contínua, de forma consistente. Pequenos hábitos, gatilhos visuais, revisão semanal, identidade que sustenta o que você começou, ação mesmo sem vontade. Isso vai construir a sua confiança. O mínimo possível é muito mais valioso do que o máximo idealizado, do que o máximo que um dia pode vir a acontecer. É melhor fazer pouco, mas fazer sempre, do que não fazer nunca, né? Muita gente ainda acredita que só transforma a vida quem age com aquela força total, né? Mas a verdade a gente viu aqui que é bem outra, né? Quem transforma a vida é quem continua agindo mesmo quando não sente motivação, não sente empolgação, às vezes não sente nada, mas sabe o que tem que fazer. Mesmo quando não tem certeza, mesmo quando o dia não é o dos melhores, é aquele dia ruim, mesmo quando a mente fica o tempo todo trazendo aquele pensamento intrusivo, isso não vale a pena, para, você está gastando, olha só que vergonha. Você não precisa sentir que você está mudando.
Você precisa apenas continuar andando na direção certa, em cima do trilho. Agora compartilhe essa série com alguém que você sabe que também precisa reaprender a continuar, alguém que está cansado de começar e parar, começar e parar, começar e parar, alguém que merece saber que existe um outro jeito, o jeito certo de construir essas mudanças. E esse foi o último episódio do ano, o último episódio da série. A gente se vê ano que vem na 7ª temporada de Spoilers da Vida. Um abraço, um ótimo ano novo e até lá. Tchau, tchau.